Bom, pessoal, hoje eu vou falar a respeito de chip espiritual. Então, eu acho o assunto interessante, curioso até, né? E o que venha a ser isso? Bom, se você pesquisar, você vai encontrar mais coisa negativa do chip espiritual do que positiva. Então eu vou começar, como todo mundo começa, falando a parte negativa do chip espiritual, o que é, qual é a função dele, né? A importância da rastresia na pesquisa, localização desse chip e tudo mais. Muito bem. Então, acredite ou não, se você duvida, o que eu vou contar aqui possa ser que faça sentido mais para frente e você venha mais tarde rever esse vídeo, né? Se você já ouviu falar, se você acredita, mas ainda tem dúvida, é um mistério, é estranho, eu vou então aqui entrar na questão espiritual da coisa para poder fazer entender, né? O chip espiritual, ele lembra muito alguma coisa eletrônica, porque a gente associa um chip eletrônico, chip de operadora celular e tal. Realmente tem uma semelhança quanto a isso, pelo menos ao nome, mas ele trabalha também da mesma forma que o nosso chip, né? A função desse chip é não perder de vista a sua vítima, no caso falando aqui no plano espiritual, né? E o que vem a ser isso, por exemplo, no entendimento espiritual, repito, né? O espírito em vida passada, encarnado, houve uma diferença, um desentendimento e aconteceu uma coisa muito grave, muito grave. Existem várias linhas, vamos focar uma mais ou menos assim, né? Que eram vizinhos de fazendeiros e por causa de um palmo aí de pedaço de terra começaram a brigar, a discutir, e o interesse desse vizinho era comprar a parte da terra do outro fazendeiro, mas o outro sempre negava, né, esse tipo de transação, e o seu vizinho resolveu o quê? Contratar capangas para assustar o seu fazendeiro vizinho, para que ele, assustado, pudesse, né, vender essa parte da fazenda para ele, né? E a coisa saiu do controle, e não achando os capangas o dono da fazenda vizinha, eles resolveram fazer uma chacina com quem encontrou ali da família dele. Dançou ali mulher, filhos, né, irmão, quem estava ali ele mandou ver, né? E esse vizinho fazendeiro, ao chegar, viu aquela cena, né, prometeu se vingar, né? Aí houve uma disputa física e chegou um ponto que um matou o outro. Mas esse espírito que quis se vingar não se deu satisfeito, porque ele achou que tivesse matado esse seu vizinho
que cometeu essa chacina, mandou, né, cometer essa chacina. Não. Na verdade, esse vizinho, ele sobreviveu, né? Mas o outro morreu. Então, ele desencarnado ficou mais fácil de perseguir, né? Ele virou obsessor desse seu vizinho fazendeiro. E sempre começava a persegui-lo, destruir a vida dele, nos negócios dele, levar à falência, né? A vários problemas de saúde e tal. E enfim, esse seu vizinho fazendeiro vem a desencarnar. Mas ainda, esse obsessor, o seu ex-vizinho fazendeiro, não se deu por satisfeito. Veja bem, eu estou contando umas das situações para ter uma ideia do que eu quero falar sobre o chip espiritual, né? E essa perseguição virou séculos e séculos. Porque, na verdade, para um espírito, não existe o que nós temos aqui de calendário, de tempo, marcação de tempo. Para o espírito, se isso aconteceu em 1601, estamos em 2025, na mente dele ainda ele está em 1601. Mesmo tendo passado esse tempo todo, esses anos todos. Ele perdeu, né, essa questão de tempo e espaço. Ele não se deu convencido sobre tudo que estava fazendo. E a cada encarnação ele via como obsessor que sua vítima agora, né, não melhorava, era sempre a mesma coisa e cada vez pior. Isso alimentava mais, né, a sua vingança. Ele não demonstrava, esse vizinho passou a ser vítima dessa vingança. Ele não melhorava o seu caráter, a sua moral, né? E essa perseguição levou séculos e ainda continuava, né? Então, para encurtar a história, o que a espiritualidade faz numa questão dessa? E toda encarnação, aqueles dois são perseguidos. Um desencarnado perseguindo o encarnado, né? No caso aí, a vítima chegou a certo ponto que quer melhorar e vai melhorando, que a ideia é essa, melhorar, né? Espiritualmente, pelo menos. E o outro está parado, está atrasado, porque continua na perseguição, né? Não saciou ainda a sua sede de vingança. Ou seja, esse parou no tempo e no espaço e não está evoluindo, ele está focado no mal. Então a espiritualidade faz o quê? Bom, dessa vez não vamos fazer uma programação de encarne para esse cidadão que não vai ser mais homem, ele vai encarnar como mulher, não vai ser mais naquele país e pouco menos naquela cidade, né? Ele vai encarnar como mulher em outro país para despistar esse perseguidor. Muito bem. Feito isso, né? Feito isso, o obsessor, vingador, procura nessa encarnação, não acha. Mas também ele está parado no tempo e no espaço porque ele continua, né, querer saber dessa vingança. Então, enquanto um está evoluindo, o outro não está, né? Isso não é bom. Mas continua procurando, e passa encarnação em encarnação, essa vítima em que está encarnado, tentando evoluir, fazendo seu esforço para evoluir, ela vai sempre encarnando cada vez mais longe do alcance desse seu perseguidor. Mas, dado o momento, e
acontece uma coisa estranha, que esse obsessor conseguiu localizar essa sua vítima. Só que aí, o que ele faz agora? Como ele viu que teve a sensação de uma distância, de procurar e não achar, ele resolveu então adquirir um chip e, para não perder ele mais de vista a sua vítima, ele instalou esse chip, geralmente é instalado na nuca. Assim, esse chip eletronicamente vai trabalhar como um GPS nosso. Ou seja, agora para onde esse cidadão for, do jeito que for, homem, mulher, criança, branco, preto, amarelo, vermelho, eu não vou mais me preocupar, pode ir para outro planeta, porque eu vou localizar esse cidadão. Então, o chip está servindo para isso, localização. Muito bem, eu falei que esse chip é uma questão assim de... Lembra muito o nosso chip de operadora e eletrônica, né? Esse chip é confeccionado no laboratório do Umbral, onde existem cientistas que trabalham em função do mal, em função de destruição, né? São aqueles que trabalham aí com vírus mortais, com bombas cada vez mais potentes, né? Enfim, é nessa linha que eles trabalham lá. De vez em quando aparece um maluco aqui, com as ideias estranhas. Quantas armas estranhas e perigosas surgiram aqui? Surgiu porque aí existem várias histórias. Abreviando aqui, uma das razões é que o encarnado, por ganância, queria uma forma de inventar uma arma que destruísse a humanidade, e guerras, e cada vez guerra com arma mais potente, e de alguma forma ele teve acesso aí com esses cientistas do mal que vivem no umbral, tá? Existem várias outras histórias, mas eu vou focar só nessa aqui, porque para não me alongar. Então, esse chip realmente, a função dele, espiritualmente falando, é de não fazer com que o perseguidor perca de vista a sua vítima, seja onde ela estiver. Pode estar em qualquer planeta encarnado, ele não vai mais se preocupar, porque vai achar, certo? Por todas as medidas que a espiritualidade possa dar, né? Como é o caso, mudar a característica e o país e tudo mais, é uma tentativa, mas infelizmente existe mente do mal, assim na terra como no céu, que passaram a produzir esse tipo de chip e tudo mais. E esse chip, como está na imagem, ele é colocado mais praticamente na nuca, né? E assim, esse chip, uma vez instalado, ele só possa ser extraído de duas formas, a princípio, né? Ou através de um tratamento pela apometria, a extração desse chip, né? Ou de um trabalho de radiestesia, onde o radiestesista, com seu pêndulo, vai localizar e confirmar esse tipo de coisa, de objeto, né? E vai tratar de extirpar esse chip. Mas veja bem, extirpou, melhorou, resolveu? Não. Porque tudo vai depender da moral de quem recebeu o chip. Porque o chip também não, como eu falei, ele só não pega o lado negativo da coisa. Uma pergunta que você deve estar fazendo: quais são os sintomas de quem está chipado? Primeiro, claro, que você sente quando está sendo instalado
se estiver em vigília. Você sente um arrepio onde está sendo colocado, no caso, o pescoço. Você sente um arrepio muito forte no pescoço. Depois fica uma possível marca, algum tipo de marca, não essa que somente está no vídeo. Essa é uma delas. É uma ideia, né? É uma forma, porque confunde com uma alergia, confunde com uma picada de algum inseto, né? Enfim, aí o cara vai, claro, que aquilo começa a irritar ou coçar muito e ferir, comer a pele, e ele vai no dermatologista, o médico lá descarrega uma porção de pomada para ele comprar e isso não passa. Se passar, amenizar, ficar só uma espécie de cicatriz, resolveu o problema fisicamente, né? Mas uma das primeiras sensações é de arrepio, certo? Então, repetindo aqui, geralmente na nuca, pode ser em outro lugar do corpo, né? Então, os 3 motivos para isso ser instalado são: para não perder essa pessoa de vista. Um obsessor, vamos dizer assim, chipa a sua vítima para não perder de vista. 2, assim na Terra como no céu, existem laboratórios, vamos dizer assim, com mentes insanas a serviço do mal. E 3, né? Porque essa pessoa recebeu esse chip. É uma questão de moral. Tipo, a moral dele ainda não mudou. Ele tem maus pensamentos também, vibra mal, pensamentos ruins. Tudo bem que está fazendo parte de uma evolução espiritual, né? Com o tempo ele vem a mudar-se de uma forma ou de outra, através de várias encarnações, passando por vários problemas, né? Porque é assim, né? Quando a gente está bem, a gente não procura o médico. A gente só procura o médico quando começa a ter problema de doença. E no caso aí, espiritualmente falando, a pessoa só procura um centro espírita quando alguma coisa na vida não vai bem, né? Ele já está cansado de apanhar, já conversou com várias pessoas recomendaram, vai no centro espírita, né? E no centro espírita ele, através das palestras edificantes, ele começa a mudar o moral dele e também começar a fazer esse tratamento, né? A localização desse chip, a extração de chip. Não são todos, né, que fazem esse tipo de trabalho, de tratamento. O mais prático, renomado para esse tipo de tratamento, extração do chip, quando é localizado, confirmado, são os apômetros, certo? Então esse é o lado negativo do instalação desse chip espiritual, tá? Mas aí, né, tem um lado positivo também desse chip instalado na pessoa. É tipo assim, né? Por exemplo, isso aconteceu já comigo. Não sei porquê, não sei como. De repente me vejo dentro de uma cidade e entro dentro de um cemitério. Aí, dentro daquele cemitério, alguma coisa me diz que tem um espírito que está ali preso ainda ao corpo por vários motivos. Ou não aceitou a passagem dele, ele ainda não entendeu o fenômeno da morte, pensa que está vivo, não entende nada, não entende porque o corpo dele está ali, ou ele é materialista demais e não quer se desapegar do corpo, né, por alguma razão também, porque morreu cedo demais, porque tinha planos para fazer, tinha família, se ele saudade da família, não entende porque o corpo está ali inerte, ele quer voltar para o corpo e não consegue, e vai assistindo a decomposição do corpo, é um problema sério. Então,
Deus tem os seus caminhos a levar, né? Seus filhos para ajudar nessas situações. E no caso eu fui participante dessa questão, tem vídeo aí a respeito disso, comprovando isso até. E eu sei quem está precisando ali de um espírito desencarnado, está precisando de uma ajuda, qual é a ala e qual é o túmulo, e se faz ali, vamos dizer, uma espécie de doutrinação e de libertação, tá? E numa dessas atividades, vamos dizer assim, eu senti um arrepio no pescoço. Inclusive tem um vídeo que eu falo justamente sobre isso na hora. Eu falei assim, me lembro até agora. Poxa, estou sentindo arrepio na minha nuca. Você está instalando um chip aí? Automaticamente eu fiquei preocupado, porque tem assim também, tem espírito que não quer que você ajude. Tem espírito que não permite que você vá ajudar, tanto os encarnados como desencarnados, não quer esse trabalho. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei preocupado, foi coisa de segundo, eu não foquei isso como uma coisa negativa. Eu terminei meu trabalho e esqueci, mas depois eu comecei a meditar sobre esse tipo de situação. Eu falei, caramba, eu senti arrepio no pescoço e tal e coisa, será que eu estou chipado ou não? Aí eu comecei a fazer a autorradiestesia, em saber se realmente eu fui chipado, e se fui chipado, por que eu fui chipado. Então, positivamente, pela que a radiestesia me informou, é que na hora que eu estava fazendo esse trabalho de passagem para aquele espírito que estava preso ao corpo, fui chipado na questão de me usarem para próximo evento como aquele que eu fiz em outro local, seja onde for, não somente cemitério, porque tem espírito que fica preso aí à sua casa, né, ao seu trabalho, enfim. Então, quando houver uma situação crítica, eles têm com quem recorrer, né? Evidentemente eu não sou o único, né? Existem vários, e eu só estou dando um exemplo positivo quanto a isso. Entendido? Então, esse é o lado positivo do chip também sendo instalado positivamente. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas eu já ouvi falar, li muito a respeito de que dentro de um cemitério tem espíritos que cuidam dos que fizeram a passagem. Sim, tem, realmente tem. No caso aí, não precisaria de um encarnado estar fazendo esse trabalho. Só que, além de você estar fazendo uma caridade, além você tá mais um encarnado esclarecer esse fato, porque às vezes o espírito está preso naquele corpo ali, ele está no nível tão baixo de vibração que ele não consegue ver uma entidade que queira ajudá-lo. E quando vê, às vezes ele não está preparado e se assusta e sai correndo. Então, um encarnado facilita essa questão, porque ele não está esperando esse tipo de situação. E evidentemente tem que saber chegar chegando. Certo? Porque é assim, existe uma historinha aqui também, que no umbral, quando o espírito está rodeado por entidade do mal, porque em vida ele fez muito mal para alguém, e ele não entende aquela situação, e às vezes ele também não quer ir para a luz por problema psicológico, ele acha que não merece a luz, ou por se identificou com aquele lugar, né? Ele não quer sair dali. E a espiritualidade chega ali e aquela luz incomoda ele, porque está no lugar escuro, e aquela luz incomoda ele, né? E ele foge. Então, essas entidades não podem chegar numa forma normal, vamos dizer assim.
Então essa entidade tem que se disfarçar de alguma forma que o engane para poder chegar perto dele e doutrinar. Por exemplo, você está no local onde todos estão deitados, se rastejando por alguma razão, essa entidade vai chegar rastejando também. Se alguém já foi no centro espírita e viu alguma entidade no chão rastejando, vai entender o que eu estou falando melhor. E eu não estou inventando história. Então essa entidade, para chegar perto desse irmão que está na escuridão, que tem que sair dali, tem que evoluir, está recebendo um socorro, uma ajuda, e ele recusa. E tem que chegar perto dele para ir doutrinando, fazer ele desapegar, fazer ele, se for algum trauma, largar esse trauma, se for algum sentimento de culpa, largar essa culpa, enfim, ajudar. Tem que vir da forma que aqueles irmãos estão ali para enganar ele e poder chegar e conversar com ele e ajudar. Certo? Então não pode chegar em pé com luz que vai correr. Né? Aqui na Terra também é a mesma coisa. Se você pegar uma pessoa que não gosta de igreja, você nunca vai chegar perto dela para falar de religião. Você não vai conseguir, você não vai ter como chegar perto dela. Você não vai conseguir levá-la para a igreja. Ela nunca vai entrar numa igreja. Né? E quando ela vê uma igreja, ela vai atravessar a rua. Então não é historinha, são fatos reais, assim na Terra como no céu. Né? Então tem o caso que aí os espíritos de luz, para socorrer e começar a doutrinar psicologicamente até esse espírito que está ali precisa ser socorrido, tem que vir disfarçado com a roupa da época, se for o caso, tem que vir disfarçado com o problema que está passando aquele grupo que está ali, né? Se for um grupo que cometeu um desatino na Terra, tem que vir com esse mesmo pensamento. Se tiver espírito se rastejando ali por algum motivo, tem que vir se rastejando. Enfim, tem que incorporar, vamos dizer assim, o espírito da coisa que está ali naquele cenário, para poder aproximar e começar a doutrinar e a conversar, para poder tirar aquele irmão daquela situação. Certo? E no caso, voltando aqui, vamos dizer assim, nos guardiões dos cemitérios, eles estão ali para proteger aqueles irmãos de alguma reação, de algum ataque. Quais são os ataques? São os ataques dos espíritos vampirescos, que vêm puxar, sugar a energia vital que ainda restou, que não esvaiu ainda, que bem ou mal vem controlar a mente desse espírito que não consegue se afastar do seu corpo e vem ajudá-lo, a confortá-lo, né? Vem ajudar em fazer a passagem dele, tirar ele, se ele está preso ao corpo físico por alguma razão, ajudar a tirar ele do corpo ali, cortar aquele cordão de prata que prende o espírito ao corpo. Enfim, tem trabalhos ali. E é um trabalho muito, muito duro. Você está trabalhando ali com um corpo em decomposição, porque o cheiro é terrível. Aí vem a questão da bebida alcoólica para essa entidade que muita gente coloca, né? Às vezes vai trabalhando no cemitério, coloca achando que aquele espírito ali é beberrão. E não é essa a questão. A questão real da cachaça, vamos dizer, bebida alcoólica, num local como este, é que ele bebendo ali, ele vai poder suportar, ter condições de trabalhar e suportar o mau cheiro de um corpo em decomposição. Isso, quando a pessoa sabe, vai com essa intenção. Agora, as outras intenções que a gente conhece aí, que é cachaça para espírito que não tem luz, que é espírito que em vida bebia, que era cachaceiro, que era farrista, isso é uma outra situação que não está se falando de espírito de luz. Aí já passa a ser espírito que ainda está preso à terra pelos vícios deles. Então,
Aí entra a questão de comida, de bebida, de fumo, essas coisas todas. Claro, seria uma forma até de pagar pelo serviço que vai ser pedido para ser realizado. Mas isso é outro assunto, certo? Então, espero que você tenha entendido essa questão. Se ficou ainda alguma dúvida, você faça a sua pergunta nos comentários, a gente continua, né? Mas porque isso é um assunto delicado, profundo, muito polêmico, né? E dependendo das perguntas, possa vir a fazer um vídeo parte 2 dessa questão, porque esse primeiro exposição é o mais comum do que está acontecendo, né? A pessoa já ouviu falar em chip espiritual, a pessoa está com chip, mas não tem marca, a pessoa está com chip e tem a marca, acha que uma marca é uma alergia, uma picada de um inseto, a pessoa começa a sentir dor na nuca, muita dor na nuca, sintomas físicos, e não resolve, medicina não resolve nem nada, e para ela saber a quem vai recorrer, às vezes é fator sorte, ou divino, né? Providência divina, né? Enfim, salvo se ele não for cabeça dura, porque tem gente que prefere ficar com problema e achar que isso aí não tem nada a ver e ficar com problema. Tem essas pessoas que são cabeças duras e não vai ser nessa encarnação que você vai convencer. Então deixa ela chegar a hora dela. Tudo tem o seu momento. Uma encarnação, ela vai dar por convencido alguma coisa, vai, né? Porque tem aquelas impressões de vida passadas, materiais e imateriais. As imateriais são aquelas emoções que ficaram registradas em vida passada, que vem trazendo em vida, pode ser que ela desperte. As materiais são aquela que está registrada num objeto qualquer, e ela tem lembranças. E também as imateriais podem ser através de um sonho, que ela venha vir a saber disso. E água mole, imperatura, tanto bate até que fura, um dia ela se convence e procura um centro espírita. Esse centro espírita oriente ela e um centro apômeta para fazer esse trabalho. E aí tudo melhora, né? Porque ela, ouvindo as palestras, ela vai começar a melhorar moralmente, e tudo mais, e fazendo os tratamentos, ela vai entender muita coisa, vai conseguir viver melhor. E até, quem sabe, né, numa encarnação, quando o seu perseguidor, o obsessor, chegar perto dela, em vez de olhar, olha lá, aquela porcaria continua a mesma, não mudou nada, continua pior. Eu vou acabar com essa turma aí, vou acabar com esse cara aí de vez, vai ser agora. Diferentemente dele chegar e fica desapontado, fica abismado. Poxa, esse é o cara que vida passada fez isso e hoje está aqui fazendo bem, falando de coisas boas, dando comida a quem tem fome, ou cesta básica, fazendo trabalho de cura. O cara tá arrependido, tô sentindo que a vibração dele é outra. Esse cara, eu não vou perder mais com esse cara que né? Aí as coisas ficam, vamos dizer assim, apaziguadas e se começa um novo romance, vamos dizer assim. Então, gente, é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo encontro.